Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Indiferença da Associação Larico. Nós hoje vamos ter aqui a Ana Teresa Brito para conversar sobre o tema da inclusão e sem mais demoras, já para começarmos este debate e esta conversa que queremos também que seja uma conversa informal, qual é que foi o episódio mais marcante, se é que consegue escolher um na sua vida profissional ou pessoal, pela negativa ligada à inclusão? Cláudia, muito obrigada em primeiro lugar por esta forma de estarmos aqui as duas em conversa, e que bom que é poder fazê-lo sobre um assunto que me diz tanto e de uma forma tão profunda. A pergunta chega até mim assim como quase qualquer coisa física. Mas não um é? morro no estômago. Um murro no estômago, que entra cá dentro. O nome do podcast vinha pelo caminho a pensar nisso. A indiferença é talvez das coisas mais complexas com que nós podemos lidar, na medida que a paixão às vezes vem de uma forma muito pouco, enfim, muito pouco de acordo com aquilo que gostaríamos que viesse. Vem zangada, ou vem desanimada, ou vem questionando e colocando em causa coisas que para nós são fundamentais e que temos como certas, mas isso dá-nos uma força para podermos olhar para a pessoa que está connosco, para a pessoa, para a situação, para o momento, e podermos começar juntos a refletir sobre porque é que estamos a ter esta enfim, reação, esta forma de olhar aquilo que essa situação ou, enfim, que esse momento nos traz. Eu diria que a indiferença é das mais difíceis, porque este pensar, agora vou falar de um modo geral e depois vou tentar aqui escolher, Certo. se calhar, dois episódios específicos, um mais pessoal e outro mais ligado ao meu caminho profissional, que são quase 40 anos, portanto, enfim, já é um caminho grande, que me fazem aqui sentir este cá dentro, este morro quase no estômago, como a Cláudia tão bem significou. Então, por um lado, a questão da indiferença, enfim, ela vem quando nós não nos sentimos responsáveis pelo outro. E há muitas circunstâncias na nossa vida em que é mais fácil não olharmos para a situação, não queremos saber dela, irmos pelo nosso caminho e pelo nosso percurso tal como, enfim, o imaginamos, e esse não olhar, não falar, não refletir, mesmo que seja de uma forma zangada, como eu disse há pouco, talvez seja das coisas que mais me impressiona, porque vivemos num mundo em que a inclusão devia ser um valor fundamental, e fundamental nosso, de cada um de nós. E um direito e um dever, em simultâneo. Um direito e um dever. E dos direitos às possibilidades vai uma distância, e às vezes nós falamos dos direitos como qualquer coisa que damos por adquirida, porque estão escritos e porque estão convencionados e porque estão formalmente, fazem parte da nossa legislação, fazem parte daquilo a que somos obrigados, no modo sistémico, olhando para o macrosistema, está tudo no sítio, mas depois como é que nos tornamos, portanto, talvez recordar no final dos anos 80, quando nós começámos a fazer a primeira tentativa de inclusão, nessa altura ainda chamada de integração. É uma diferença interessante, mas depois já vamos lá. Da inclusão de crianças, nomeadamente com multideficiência, que foi as primeiras com que eu trabalhei, nas escolas, nas creches e nos jardins de infância. Estávamos a falar de crianças muito pequeninas. Nessa altura estas crianças viviam uma situação paralela, portanto elas estavam apoiadas por centros de recursos, por fundações, por instituições ligadas a uma deficiência específica, e portanto, ao invés de estarem na escola para onde iriam naturalmente, a creche, o jardim de infância do seu bairro, da sua comunidade ou da escolha da sua família, que é importantíssimo, não, estavam naquela que era a possibilidade de acordo com aquilo que o que não tinham obrigava a responder. E portanto, talvez dos aspectos mais significativos seja recordar as portas que fomos bater nessa altura e em que fomos recebidos com indiferença, ou não houve resposta, ou pura e simplesmente não temos condições aqui. Isto é uma espécie de indiferença, quando nos fecham esta porta desta maneira. No sentido de incluir estas crianças em escolas convencionais, onde estão
outras crianças claro, com outros tipos de problemas não tão visíveis. Exatamente. Portanto, estamos a falar de um direito que é inalienável, que é um direito de todos, que é a serem reconhecidos, antes de mais nada, e quando falamos de um bebê e de uma criança, como uma pessoa, com toda a dignidade que merece. E, portanto, o que nós fizemos nessa altura foi oferecer-nos para dar todo o apoio às creches e jardins de infância e irmos ao encontro daquilo que seria o contexto de vida daquela criança, daquela família, caso não tivesse esta problemática consigo. Com recursos, naturalmente, oferecendo-nos enquanto equipa, e na altura eu trabalhava na atual Fundação Liga dos Deficientes Motores, na altura chamava-se Liga Portuguesa dos Deficientes Motores, acho que estou a dizer bem, era assim, agora chama-se Fundação Liga, e portanto o intuito era este, e as primeiras unidades locais foram nessa altura realizadas nos anos 90, que depois foram precursoras de uma série de iniciativas para que todas as crianças tivessem acesso. Esse é o primeiro ponto, é o acesso. Nós estamos a falar de anos de barreira, até chegar e ser dito normal, essas crianças serem incluídas em escolas convencionais. Mas isso é que é interessante, ou escolas regulares, se quisermos dizer como nós usamos mais em educação. Okay. Esta questão da atitude que nós nessa altura sentíamos e víamos e combatíamos, no sentido de nos dizer, nós estamos ao vosso serviço, totalmente, para que esta criança tenha todos os apoios de que necessita para usufruir deste espaço e deste tempo, que é o tempo da criança, e que para as outras crianças possam usufruir deste convívio com a diferença, porque uma sociedade não se transforma numa sociedade inclusiva se as experiências de inclusão não forem acontecendo ao longo do tempo. E o que é extraordinário é pensarmos que ainda hoje, no tempo em que estamos, no dia em que estamos, temos algumas pessoas que se encerram em si mesmas quando começamos a falar de inclusão e do que é esta possibilidade. E que, Cláudia, me dizem, se a escola não tem condições, então mais vale que haja um sistema paralelo onde a criança tenha todas as condições do ponto de vista dos recursos, dos materiais, das terapias, para que ela possa ter os apoios de que necessita, porque as escolas não estão a funcionar. E eu tenho sempre o reverso da medalha. Estava a olhar para este copo d'água, estava a pensar numa música do Gilberto Gil que eu gosto muito e de que falo muitas vezes. Aliás, eu acho que é Chico Buarque, cantada pelo Gilberto Gil, que diz: é sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. E às vezes nós dizemos o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Depende da perspectiva. Depende da perspectiva, mas eu ainda diria mais, mesmo que o copo esteja vazio, ele está cheio de ar. Portanto, quando nós ainda hoje vemos esta resistência, talvez seja das coisas que mais me angustia, mais me dá vontade de pensar como é que nós podemos ser, cada um de nós, e daqui a pouco certamente falaremos da formação, como é que cada um de nós pode ser um agente de inclusão na sua família, na sua comunidade, e nomeadamente se profissional, enquanto educadora de infância, enquanto educador de infância, nos seus locais de trabalho, fazendo a diferença. Porque ainda hoje temos situações relatadas pelos meus estudantes, enfim, por aqueles com quem vou convivendo ao longo do tempo, em que as creches e os jardins de infância dizem: nós não podemos receber uma criança com uma problemática maior porque não temos as condições para o fazer. E eu faço então a pergunta: então quais são essas condições? E não a resposta, vamos então encontrar um sistema paralelo que nos ajuda a resolver o problema. E aqui vamos àquilo que é mais significativo, que é o conhecimento científico que temos hoje sobre como é que uma criança se desenvolve, nomeadamente as muito pequeninas, que estamos a falar do princípio da vida, como é que se desenvolve a sua família, nasce um bebê e nasce um pai, nasce uma mãe. Quando nasce um bebê com uma diferença que é logo revelada na gravidez ou no parto, ou antes, pelo contrário, quando é revelada pelo seu comportamento e pela sua interação ao longo do tempo, há qualquer coisa de profundamente sensível que acontece nessa família. E, portanto, como é que nós conseguimos, cada um no seu lugar e com uma ética do ser profissional muito cuidada, como é que nós conseguimos de facto fazer a diferença? Portanto, partimos da palavra indiferença, vamos para a palavra diferença. Diferença é o que nos caracteriza. A todos. A todos, somos todos diferentes. Portanto, de alguma maneira é como se intensificasse quando uma criança, quando algum de nós tem uma diferença ou mais visível, do ponto de vista externo, ou pela relação que nós percebemos de facto que precisa de outro tipo de ferramentas. Agora,
a diferença é a beleza de ser pessoa, é a beleza de ser humano. Se nós... é engraçado porque o prefixo in, em inglês, quer dizer dentro. Portanto, se nós víssemos in, diferença, falássemos aqui, puséssemos o inglês com o português, tínhamos aqui se calhar uma palavra diferente para o podcast, não é? Irmos para dentro da diferença como uma riqueza. Se olharmos com esta forma negativa, de facto, talvez seja mesmo das coisas que mais me impressiona. Não falei da situação, enfim, concreta, mas posso falar um minuto. Já falou um pouco de aspectos negativos que fui enfrentando, mas estou curiosa para saber outra história que facilmente se lembrou, penso eu. Não foi preciso pensar muito para chegar até essa história. Bom, então vamos para uma história concreta, pessoal. Quando eu chego a uma supervisão de estágio, hoje ainda, e vejo uma sala com 25 crianças, com 3 crianças com problemáticas específicas graves, e quando sinto é não inclusão, não porque ela não esteja ali, enfim, quase que tudo está feito para que ela aconteça, mas sinto uma equipa de sala a pedir-me mais ajuda para o que está a acontecer com elas para que a inclusão seja real do que com a aluna que vão receber enquanto supervisanda. No fundo, estamos a falar desta impotência que as pessoas sentem, que querem fazer a diferença, querem de facto que resulte, mas com aquilo que é a sua realidade, sentem muita dificuldade em responder a todos e a cada um. Portanto, aqui entra a questão da formação. Da falta de recursos humanos, não da falta de saber como lidar? Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que são as duas coisas. Por um lado, a falta de recursos humanos, inegavelmente, não é? Nós precisamos de recursos de facto para que tudo aconteça. Por outro lado, a falta de apoio. E quando falamos de formação, falamos, enfim, eu, enquanto formadora, já desde 99, os meus primeiros anos de trabalho foram ligados às famílias e às crianças, desde 85 até 99 e depois desde 99 até aqui ao ensino superior. De facto, quando falamos dos profissionais, falamos também do modo como eles são formados para. E aqui temos, acho que 3 tempos muito importantes. A formação inicial, é onde tudo começa, mas também é onde ainda não há essa experiência, a não ser nos estágios, efetivamente, daquilo que irá ser essa grande desafio de inclusão na vida dos Quase lançar a semente para depois crescer. Isso. Pelo menos esse sentimento de como fazer melhor. Exatamente. E vamos já lá, porque é mesmo importante, como fazemos é mesmo muito importante. Depois temos as pessoas que estão no concreto, na sua prática, que podem ser recém-formadas, podem ter 10 anos de serviço, 20 anos, 30 anos, mas que estão sempre a precisar de uma supervisão e de um apoio real. Que as equipas locais de intervenção precoce querem dar, e elas existem, 155, penso eu, que estou a dizer o nome correto, ao longo do nosso território, cobre o nosso território nacional. Mas, quando falamos dos recursos, também as equipas têm muito menos recursos do que aqueles que seria desejável, tendo em conta o número de crianças que apoiam. Portanto, precisamos de uma formação inicial, precisamos de uma formação contínua e contextualizada. Eu, enquanto educadora desta sala, que eu há pouco falei, com estas 25 crianças, com estes 3 meninos com perturbações do espectro do autismo, que se expressam de forma diferente, como é que eu posso ir mais e melhor ao seu encontro? E depois precisamos de formação para quem está em intervenção precoce, para perceber o que é intervenção precoce e o que é o tempo da criança. Eu vou dar aqui um espaço para a Cláudia fazer as perguntas que quiser, porque depois senão agora continuo aqui. Porque o tempo da criança também não é igual de criança para criança. E depois também estou a ouvi-la falar e estou a pensar que também é difícil e é um desafio essa formação ser específica e personalizada, que é como deveria ser, mas depois também não há tempo para personalizar e especificar. Mas passa por uma mudança de paradigma. A educação já vai estando atenta a todas essas diferenças dentro da diferença, passando a repetição, claro. Mas também é um grande desafio para quem está a formar os futuros profissionais que podem fazer mais e melhor. Isso, e é um grande desafio para os profissionais que de facto têm que
sentir como seu, como parte da sua escolha. Eu, profissional, escolhi ser educadora de infância, professora, professor. Não é algo que ninguém me impôs e, portanto, eu lido e vou viver com esta diversidade como parte integrante de quem eu sou, enquanto profissional. Mas eu diria que na formação contínua há lugar para esse olhar singular. Ok. É esta criança, neste grupo, nesta circunstância, com estas características que eu preciso de compreender. Na formação inicial é um desmontar daquilo que nós trazemos connosco. Incluindo preconceitos e... Incluindo preconceitos. E eles têm que sair e têm que vir cá para fora. Porque fazem parte também do ser humano. Claro, fazem parte. E é o melhor sítio, a universidade, as escolas superiores de educação, eu acho que são um lugar onde nós podemos abrir todas as nossas dúvidas e todas as nossas indiferenças e todas as nossas tensões de uma forma, enfim, suportada com rede. Portanto, eu quando olho para a formação inicial, a primeira pergunta que faço aos meus alunos, às minhas alunas é: como é que foi a vossa vivência, o vosso percurso escolar até aqui? Tiveram alguma experiência que vocês considerem estar dentro deste espectro da inclusão mais largo? Pois a inclusão não é só relativa às crianças com algum tipo de tradução no seu desenvolvimento, de que precisam de apoio mais específico. Ela é muito maior do que isso. Mas falamos sobre inclusão e começamos a contar aquilo que foi a nossa experiência de inclusão. Na família, na comunidade e na escola. E ganhamos, eu não digo perdemos, digo ganhamos, 2 aulas só a falar sobre isto. Os alunos escrevem, enviam-me e eu devolvo em espelho quem é aquela turma que eu tenho à minha frente. As experiências positivas, as experiências menos positivas, o que é que acham que correu bem, porque é que correu bem, o que é que correu menos bem, porque é que correu menos bem. E daí também tem muito material assente em diversidade, porque as experiências são muito individuais. Isso. E se calhar há respostas que são sempre inesperadas, muitas vezes. Sempre inesperadas. E às vezes, é muito importante pensar que essa disciplina já existe de uma forma obrigatória na formação, quer da licenciatura, quer dos mestrados. E, portanto, pelo menos nos nossos cursos, é uma escolha que ainda se pode fazer e deveria ser, eu diria, mesmo obrigatória em todos os cursos de formação. Estamos a falar do ISPA, do Instituto Universitário, onde a Ana Teresa Brito dirige a Escola de Educação. Exatamente. E é professora auxiliar com agregação. Exatamente, isso mesmo. Também já é um avanço, peço desculpa de interromper, mas é um avanço no sentido de já incluir estes temas no currículo. Exatamente. Portanto, o currículo, qual é o meu posicionamento e da equipa? E que tem sido qualquer coisa que temos discutido na formação, é que nós paramos para falar sobre inclusão na licenciatura e nos mestrados, mas na verdade ela deve percorrer todas as unidades curriculares e todos os professores, porque quando eu estou a falar de uma determinada temática, eu devo sempre olhá-la do ponto de vista daquilo que é a diversidade e pensar, vão aprender de forma diferente. Então não é um problema muitas vezes de aprendizagem, é de ensinagem, é como é que eu ensino, não é? Portanto, aquele é um momento para pararmos, mas não é o único momento em que se fala sobre inclusão. A inclusão deve fazer parte e deve ser a forma como também nós vivemos com os alunos. Isto é uma coisa para mim fundamental. O modo como eu estou enquanto docente com os estudantes é aquele que isto para mim é um exercício de consciência diário, é aquele como eu gostaria que eles estivessem com os outros depois. Isto implica, por exemplo, escuta. Estas 2 primeiras aulas, eu conto a minha história, porque é que eu estou em inclusão e em intervenção precoce, porque é que para mim é tão importante, e ouço a história de cada um. E é desta história que depois começamos a falar sobre a história do caminho da exclusão à segregação, à integração e à inclusão. E é compreender com a turma, com os estudantes, e já são muitos desde 99, compreender com eles como também há uma história macrosistémica, do ponto de vista dos valores, do ponto de vista da legislação e das práticas, que cresceu ao longo do tempo. Assim como temos a nossa história individual, também há uma história que nos contextualiza. Portanto, é dar o sentido a cada aula, dar o sentido a tudo o que estamos a falar, mas começando por nós. E o valor ficar lá, o questionamento ficar lá. E este sentido de respeito, a ética da relação e da pedagogia do encontro, estar lá desde o início. E voltando ao princípio da nossa conversa, quando algum aluno me diz:
Mas eu vi a inclusão sempre mal feita. Os meus colegas estavam dentro, mas era como se estivessem fora. Eles estavam na sala, mas estavam lá atrás. Ninguém, de facto, ia ter com eles. Os pares não interagiam. Portanto, inclusão era só acesso, não era pertença e participação, que são as outras duas coisas que são fundamentais. E quando isso começa a sair, então nós temos material para falar. Portanto, começa logo mal no ponto de partida. Ou bem, conforme nós vimos o copo meio cheio ou meio vazio ou cheio de ar. Porque eu prefiro, e voltamos à questão da indiferença, eu prefiro 1000 vezes que um estudante me diga: eu não sei se vou ser capaz, eu sofri bullying, eu própria fui vítima, enfim, de exclusão, estando dentro, estive fora. Eu vi os meus colegas a não terem esse espaço de pertença e participação. Eu prefiro começar por aí, que isso saia, para nós pensarmos: porquê que isso terá acontecido? O que é que faltava? O que é que então nós podemos aqui pensar do ponto de vista de tudo o que vocês já aprenderam? O que é que podemos mobilizar da evidência científica, das práticas recomendadas, do que sabemos e do que estamos a construir do ponto de vista científico? O que é que sabemos? E depois, enfim, uma das coisas que fazemos sempre e que é uma maravilha é convidamos uma família para estar connosco, que a Associação Larico tem uma força muito grande. Estamos num podcast que promoveu e, portanto, não posso deixar de fazer esta referência do bom que é termos uma manhã em que vem uma família falar connosco e dizer o que é sermos família de uma criança cujo desenvolvimento se foi revelando diferente. O que é que nós sentimos e o que é que esperamos de vocês que vão ser profissionais? Eu devo dizer que este tempo de escuta das famílias, há uma frase que é muito utilizada nas questões da defesa dos direitos das pessoas com deficiência, que é nothing about us without us. Nada sobre nós sem nós. Aquelas 3 horas preparadas por todas as que as antecederam são horas de uma modificação profunda nos estudantes da formação inicial. E se essa atitude, para falarmos na formação inicial, se abrir, se eu começar um semestre com pessoas que têm dúvidas, com pessoas que se sentem tocadas pela história de cada um dos seus colegas, porque os pares são fundamentais. A inclusão, estamos a falar de todos, não é? Estamos a falar também de quem cresce com a diferença, integrando-a naquilo que é o seu crescimento. E, portanto, se nós conseguirmos fazer isto, quando chegamos a esta altura da família, não há um único testemunho no final, fazemos uma avaliação reflexiva sobre o que foi a aprendizagem, que não diga: eu sinto-me, não sei ainda se vou capaz, mas quero acreditar que vou ter a força de tentar. E, portanto, está tudo no sítio certo. E quem já estava a dizer eu vou ser capaz, diz: eu sinto-me mais capaz, agora ainda estou mais desenvolvido. Ficou mais reforçado. E quem tinha dúvidas ou achava que não era capaz, porque há uma proximidade e uma partilha de realidade que se calhar nunca tinha havido antes ou com a qual nunca se tinham confrontado? Cláudia, se nós não falarmos sobre aquilo que nos sentimos, sobre aquilo que somos, e depois fazermos naturalmente essa articulação com a evidência científica, que é muito robusta, que temos agora sobre os primeiros anos de vida, perdemos uma parte essencial do que é partilhar informação é partilhar poder, mas na realidade, que informação é que eu partilho? Portanto, não é só o que é o como. Eu digo isto muitas vezes também aos meus estudantes, quando estamos a conversar e a refletir. Eu posso, e aqui entramos naquilo que para mim é o triângulo do que deve ser o perfil de um profissional, seja mais generalista, educador, professor, ou seja um profissional especializado na área da intervenção precoce, que é capacidade técnica. Eu tenho que saber o que estou a fazer, portanto eu tenho que ser fluente na língua do desenvolvimento, por exemplo. Eu digo sempre no meu currículo do educador devia dizer lá, fluente em inglês, fluente em francês, muito bem, está tudo certo, fluente na língua do desenvolvimento. E não é para eu dizer às famílias que são centrais. As famílias são centrais quando nós falamos de uma criança dos 0 aos 6. E por isso começamos logo, depois vamos da história da inclusão para a história do bebê e para a história daquela família. Começamos a dizer, então o que é que acontece? O que é que acontece quando um bebê está dentro da barriga da mãe e quando nasce? Ele está a aprender a ser pessoa com as pessoas que lhe são significativas, nos contextos que são significativos e durante um tempo continuado. Por isso, e sendo uma coisa muito simples, que acho que, enfim, é compreensível se nós partirmos deste pressuposto, terapias isoladas 1 ou 2 horas por semana, ou mesmo que seja 1 hora por dia,
numa criança pequena, não vão ter impacto real no seu desenvolvimento. Ou vão ter. Pode ser um tempo de bem-estar e de alguma aprendizagem. Mas o que se passa de importante é entre terapias, é entre pessoas que vêm dar todo o seu contributo, por exemplo, de uma equipa de intervenção precoce, que olham para aquele ambiente da sala, para as relações entre os pares, para a forma como a educadora está a agir, para a rotina daquela criança, para os fatores que lhe vão ser benéficos para lhe configurar segurança no seu dia-a-dia e no seu percurso. Dar a segurança ao profissional que pode experimentar e que pode fazer. Essa especificidade é que vai trazer ao profissional e também à família, que neste caso... Como é que é possível pensarmos estar com uma criança como eu estava nos anos 80, isoladamente a fazer o que na altura se chamava estimulação sensorial, sem que os pais, que nas suas rotinas vivem e sabem melhor do que ninguém quem é aquela criança, eles são especialistas dos seus filhos. Portanto, no currículo dos pais também está lá, especialistas dos seus filhos, fluentes e na tornam-se doutorados em tudo o que é técnicas e nomes das doenças e todas as terapias que são precisas, porque esses novos pais que nascem também, a partir do momento em que têm um diagnóstico ou que percebem o que é que se passa com o seu filho, também se tornam pessoas diferentes. Claro. Agora, é nossa responsabilidade. Os pais querem fazer o melhor pelos seus filhos e, portanto, muitas vezes, o que é que nós trazemos de trás? Se tiver várias terapias e várias vezes por dia, isso vai ser muito importante para esta criança. Mas se nós percebemos que uma criança muito pequenina não consegue generalizar o que aprende em meia hora ou uma hora por dia para outros contextos, ela tem que viver nesses contextos, essa aprendizagem. Então, o que nós percebemos que precisamos é desta aldeia para educar a criança, é destes profissionais juntos, é de um olhar transdisciplinar, é desta família connosco. A família diz-nos, as nossas maiores necessidades são estas. Aquilo que nós descobrimos e que lemos é isto, e nós dizemos, então o que nós sabemos é isto, e sobre aquilo que melhor funcionará para uma criança nesta idade, é que todos à sua volta, desde que ela acorda até que adormece, não é tornar os pais terapeutas, mas é justamente em cada momento do seu dia poderem perceber que com pequenos gestos estão a contribuir para o melhor desenvolvimento e bem-estar do seu filho. E é o mesmo para os profissionais. E sem este estarmos juntos neste processo, dificilmente nós vamos consegui-lo. Portanto, Forma-se uma equipa. Forma-se uma equipa. E há uma coisa que eu agora ultimamente também digo muito, que é deste provérbio africano, é preciso uma aldeia para educar uma criança, mas também é preciso uma criança para educar uma aldeia. Certo. Se nós tivermos muita atenção a cada criança, não há nenhuma que não tenha uma luz de novidade. Tem tanto para nos ensinar. Tanto para nos ensinar. Se nós nos soubermos parar, porque na nossa ânsia de resposta está muitas vezes a nossa atrapalhação e a nossa tensão e a nossa frustração, porque não estamos a conseguir fazer. O que é que a criança precisa de facto? Precisa de brincar, precisa de se relacionar com os outros, precisa de se sentir bem, precisa de que as propostas sejam só um bocadinho, zona de desenvolvimento próximo, um bocadinho mais do que aquilo que ela é capaz de dar. Nem muito fora, nem de menos. Eu tenho que a conhecer. Para a conhecer eu tenho que estar, tenho que ser capaz de facto de escutar muito a família, de estar em parceria com ela e de perceber que uma criança muito pequenina, um adulto, quando nós temos, por exemplo, a reabilitação de um adulto, isto pode funcionar muito bem, aquilo que ele aprende depois de ter um AVC, depois de ter um problema grave, ele reaprende e pode utilizar aquilo que faz em momentos específicos como um terapeuta no seu dia-a-dia. Uma criança pequena precisa das Precisa pessoas de outro tempo e de outra atenção. e das pessoas que lhe são significativas. E quem é que é mais significativo na vida de uma criança? É o profissional que vai fazer a terapia uma vez ou duas por semana? Ou são os pais, os avós, os tios, os amigos, aqueles que estão mais próximos, as educadoras de infância, os professores? São estas pessoas que estão 8 horas por dia, 24 horas por dia entre uns e outros com esta criança e que vão acompanhá-la. Portanto, capacitar escutando é fundamental.
Obrigada, vamos já terminar esta conversa. Isto passa a correr aqui no espaço da Criativa, a quem agradecemos a generosidade e também o facto de nos terem acolhido para este podcast. Tenho uma última pergunta para a Ana Teresa Brito, que é numa frase como imagina a inclusão no futuro. É Ai, difícil numa frase, mas eu estou confiante que vai ser, vai chegar lá. eu imagino-a como fazendo parte integrante, se esse é o meu mais profundo desejo, de quem nós somos. Imagino-a, há um relatório da Unesco, o último que saiu, chama-se Redescobrir Novos Futuros Juntos. E diz, nenhuma tendência é um destino, e há muitos pontos de luz que já temos e que podemos ir buscar. Portanto, eu imagino aproveitarmos o melhor que temos enquanto seres humanos. Imagino pararmos e estarmos uns com os outros e aprendermos de facto uns com os outros, que os profissionais sejam capazes de o fazer com as famílias, que percebam o desafio enorme que as famílias enfrentam, que tenham a humildade de pôr o seu saber ao serviço das famílias e que possamos, isto é uma coisa que eu acredito tanto desde há tantos anos, começando na infância e porque se vive a inclusão, que a criança, a adolescente e adulto seja capaz de a sentir como algo que lhe pertence, como algo que é seu, com o qual não pode deixar de viver para se sentir integralmente pessoa. Muito obrigada. Foi um gosto falar com a Ana Teresa Brito. Quem só está a ouvir, aconselha que acompanhe também o vídeo, porque se vê que vive muito isto de alma e coração, além de ser a sua vida profissional. Foi o podcast Indiferença da Associação Larico, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Cascais. Obrigada por ter estado connosco e até um próximo episódio.